O tempo passou em um piscar de olhos. O mundo continuou a girar e mudar. Para alguém como Leilin, muitas vezes ele não sentiria a passagem do tempo, uma vez que ele dedicou de todo o coração e alma a algo. Enquanto ele estava no trabalho, centenas de anos poderiam escapar furtivamente. Naturalmente, para os seres de Leos que tinham uma expectativa de vida de 10.000 anos, uma quantidade tão pequena de tempo talvez fosse considerada apenas uma soneca. Mas para os humanos comuns, isso significava mais de 10 gerações de ciclos de vida e morte. Este foi um período de tempo relativamente longo, mesmo para os magos. Alguns magos de baixo escalão talvez nem possuíssem uma expectativa de vida tão longa. Somente os seres poderosos de alto escalão não prestariam atenção ao passar do tempo assim. Para o mago mediano na costa sul ou mesmo para o mundo subterrâneo, as notícias do mundo exterior que deixaram a impressão mais profunda sobre eles nesse longo período de tempo, foi provavelmente a ascensão repentina do clã Ouroboros ao poder. O atual clã Ouroboros há muito tempo se afastou da fase embaraçosa de ter apenas 2 ou 3 filhotes. Em vez disso, cresceu e se tornou um poder influente que atravessou todo o mundo dos magos. Sua influência formidável se estendeu até um mundo subterrâneo. A família Farlier que liderou o clã Ouroboros foi aclamada como a primeira família da linhagem. A linhagem poderosa que havia sido transmitida a gerações ofuscou todas as outras famílias Warlock no continente central. Suas extraordinárias capacidades militares foram rapidamente reveladas. Entre os descendentes diretos de Leilin, esse tipo de proeza tornou-se ainda mais óbvio. Mesmo a energia da linhagem sanguínea de parentes colaterais com muitas gerações entre eles era suficiente para fazer com que outras famílias Kemoin se beneficiassem grandemente. As famílias de Freya e Mag eram evidentemente aquelas que recebiam tais benefícios. Eles seguiram de perto a família Farlier, assumindo o papel de seus subordinados. Eles também haviam purificado grandemente suas próprias linhas de sangue através de casamentos e outros métodos, aumentando sua proporção de Warlocks de alto escalão cada vez mais alto, até que pareciam emergir como um fluxo interminável. Esta nova geração de Warlocks possuía uma extraordinária energia de linhagem e acreditava zelosamente em Leilin como seu criador de linhagem. Eles se tornaram a base do governo do clã Ouroboros. Leilin, que foi gradualmente visto como um ser divino, já havia se tornado parte das lendas. Ele não apareceu em público por décadas e foi cercado por um ar de mistério. Ciri e os outros Warlocks, os filhos de sua segunda geração, lentamente assumiram o controle da autoridade do clã Ouroboros. Uma equipe de Warlocks vestidos com roupas com o motivo Ouroboros viajava sem pressa pelo mundo subterrâneo. Atrás deles havia muitos cativos e suprimentos que obviamente haviam sido saqueados. Chefe Lukka. O número de funcionários foi verificado. Nada foi deixado para trás. Posso confirmar que o clã deles foi completamente destruído. Um ladrão de aparência medonha, Warlock, relatou, com um olhar de adoração em seus olhos. Muito bem. Aprisione-os em correntes. Prepare-se para vendê-los como escravos altamente classificados, Lukka disse sem o menor indício de hesitação. Os feiticeiros sob ele recebiam sua ordem de acordo com a normalidade e levavam tudo a cabo metodicamente, como se já estivessem muito acostumados a tudo isso. Ó mundo subterrâneo! Um céu tão sombrio é difícil de se acostumar com isso. Talvez depois que essa missão tenha sido cumprida, eu deveria me candidatar a descansar na superfície por algum tempo. Lukka olhou para o céu rochoso e não pôde deixar de suspirar para si mesmo. Como um ancião do clã Ouroboros, ele já tinha mais de 500 anos de idade e havia experimentado todos os grandes eventos desde o ataque inicial até a glória que se seguiu. Sua aparência jovem já era incapaz de esconder o esgotamento contínuo de seu corpo. De fato, relembrando tudo isso, realmente parece que estou em um sonho.
Luca não pôde deixar de murmurar enquanto olhava para os inúmeros cativos e a tropa que se movia novamente. Tudo começou desde quando o senhor entrou no clã Ouroboros. Era como se ele tivesse nascido para ser um forte candidato. A velocidade com que ele foi promovido foi tão rápida que praticamente excedeu os limites da imaginação de Luca. Esses seres malditamente humildes. Como ousam desobedecer às ordens do clã Ouroboros? Eles estão simplesmente cavando sua própria sepultura. É claro que é apenas com o chefe Luca que poderíamos facilmente destruí-los. O loiro tem um membro veio ao seu lado e disse, tentando agradar a ele. No passado, talvez eu ainda valesse a pena notar com a força de um Arlok de nível 3, mas agora... Não faça graça de seu tio Luca. Luca olhou para este feiticeiro enquanto um olhar apaixonado passava por seus olhos. Em comparação com as verdadeiras nobres da linhagem sanguínea, os clãs Serpente de Sangue e a família Mag, minhas pequenas conquistas não contam para nada, muito menos quando comparadas à família Farlier. Afinal, eles herdaram diretamente a linhagem do Lorde. A voz de Luca tornou-se extremamente respeitosa. Um olhar de admiração também se espalhou pelo rosto do jovem Warlock. Uma linhagem rank 6. Ele nem precisava trabalhar especialmente para entrar no reino da estrela da manhã e até da lua radiante. O rosto do jovem estava cheio de inveja e desapontamento. Se eu pudesse também, Lucard. Pare essas fantasias irreais de vocês. Lord Leyland não tinha uma excelente linhagem em seus primeiros dias, mas mesmo assim chegou ao seu nível atual. O tom de Luca se tornou bastante severo. Agora, o que você precisa fazer é cuidar da encomenda assim, chefe. Vendo como Luca falava tão asperamente com uma expressão séria, o jovem bruxo o saudou imediatamente e correu para o fundo da tropa. Esse sujeito é realmente... Luca balançou a cabeça, com uma expressão impotente em seus olhos. O surgimento da família Farlier e das famílias de seus subordinados foi definitivamente um grande golpe para as nobres linhagens originais. É claro que, sob a esmagadora supressão da força absoluta, essas nobilities da linhagem nem sequer se atreveram a soltar um peido. Eles aceitaram a autoridade incondicional da família Farlier com total sinceridade. Outra coisa que se tornara popularidade ao mesmo tempo era a adoração anormal da linhagem do imperador. Claro, ter tal mentalidade era perfeitamente normal para Warlocks. Era uma pena que o controle da família Farlier sobre suas linhagens sempre tivesse sido muito rigoroso. Houve poucos casos da linhagem saindo para outras famílias. Até hoje, apenas um número escasso das nobres da linhagem original conseguiu obter esse privilégio especial. Muitas das nobilities mais antigas já tinham previsto que a crescente linhagem do imperador embaralharia as cartas na mesa. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para obter a nova e poderosa linhagem. Claro, eles não ousaram realmente conspirar para aproveitar a linhagem. Correndo em favor com a família Farlier e até mesmo as outras famílias subordinadas a todo custo era a política fundamental delas. Ao mesmo tempo, qualquer um que tentasse cobiçar ilegalmente a linhagem da família Farlier estava fadado a enfrentar uma morte sangrenta em suas mãos. Suspirou. Embora a linhagem de Lucard seja considerada rica, não é nada comparado à linhagem do imperador. Além disso, com o status de nossa família, ter a linhagem espalhada até nós só aconteceria em um futuro indefinido. O leve pensamento daqueles nobres descendentes que seguiam como moscas atrás das damas da família Farlier durante todo o dia fez o couro cabeludo de Luca formigar com alfinetes e agulhas. Ele não teve coragem de contar ao seu filho mais novo essa realidade cruel, com medo de ficar desanimado. Suspirou. Espero que a senhora Sorte sorria para aquele garoto idiota e o deixe ser favorecido por uma das moças da família Farlier. Mesmo se ele estivesse casando com a família dela, ainda é aceitável. Luca não pôde deixar de começar a deixar sua imaginação correr solta. Ele então riu involuntariamente. Esqueça.
Acho que seria mais realista pensar nos meus ganhos que a captura dessa rodada me trará. Aqueles que estavam no poder na família Farlier certamente foram informados sobre essa situação contraditória. No entanto, a proliferação de uma linhagem era originalmente um assunto muito sério e levaria tempo. Assim, a única coisa que podiam fazer agora era desenvolver constantemente novas formas de obter benefícios e desafiar essa contradição. Embora no fundo do seu coração, Luca não estava satisfeito com a sua família não obter a nova linhagem, ele foi claramente atraído para os lucros que ele estava prestes a ganhar. Uma vez confirmado que seus lucros desta rodada eram suficientes para que ele acumulasse um certo valor de pontos de contribuição, ele poderia até mesmo trocá-los por materiais preciosos para sua corrida em direção à fase de cristal. O rosto de Luca estava envolto em sorrisos. Esta é a vantagem de ter controle sobre o canal de ação. Quem teria pensado que eu, Luca, realmente teria a oportunidade de avançar para a terceira fase do cristal? Os lucros que Clã Ouroboros obteve com o comércio bilateral foram consideravelmente altos. O resultado disso foram os abundantes recursos para treinamento e cultivo. Isso aliviou a contradição até certo ponto. Tome nota. Estamos prestes a chegar à cidade de Alabastro. A voz de Luca fez a tropa inteira ficar inquieta. Mesmo ele não podia deixar de olhar para a frente. O canal da cidade de Alabastro foi de grande importância, e foi praticamente a salvação de toda a indústria do comércio. Assim, o nível de segurança estava no auge e era também a parte mais movimentada da cidade. Embora as trocas entre o mundo subterrâneo e a superfície tenham penetrado em sua sociedade, ambas as partes nunca encontraram um canal mais conveniente e rápido do que este. Portanto, destacou ainda a importância da localização da cidade de Alabastro. Embora o portão astral pudesse resolver o problema de apenas poder transportar suprimentos e pessoas importantes dentro de uma distância menor, ele definitivamente sofreria perdas se quantidades enormes de conteúdo comercial estivessem envolvidas. Até agora, todo o mundo subterrâneo já havia chegado a um entendimento comum: quem assumisse o controle da cidade do Alabastro colheria enormes lucros. Sob a tentação de tais grandes benefícios, talvez os outros poderes subterrâneos que originalmente conduziram os processos de negociação e foram infringidos nunca tivessem desistido de cobiçar a cidade de Alabastro. Embora eles absolutamente não se atrevam a lançar um ataque direto, eles realizaram muitos outros pequenos truques. A cidade de Alabastro detestava tais poderes que eram como ratos nas calhas escuras. No momento em que foram descobertos, foram sentenciados à mais firme forma de repressão e aniquilação. Mas enquanto o clã Ouroboros continuasse a explorar o mundo subterrâneo, poderíamos imaginar que tal resistência não estaria faltando. Desta vez, Luca estava precisamente agindo sob ordens para eliminar uma das potências menores pela força. Aqueles soberanos superiores e os aproveitadores não tinham nem um pouco medo dessas pequenas pragas insignificantes. Sua postura era normalmente unânime, o que foi uma decisão decidida para destruí-los. Diante de uma força tão esmagadora, não importava o quão determinada e solene fosse a parte defensora, o resultado final foi a morte. Luca olhou para a linha de cativos atrás dele, os cantos de sua boca torcendo em um olhar de total desdém.